Saudações, Alvinegras! Vai, Coringão! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 459. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com o Dudu. A Ana ainda está passeando, mas trouxemos o Ícaro, que fazia uma década que não vinha, né, Ícaro? Quanto tempo fazia que você não vinha aqui? Não sei, eu tava no meu período sabático, então as minhas férias não me deixam pensar aqui em quanto tempo eu estava lá nas Bahamas. Até parece. Que chique. Nas Bahamas trocando fralda, né? É isso que eu ia falar. A fase das minhas férias costuma se chamar também paternidade. Eu quero saber porque ele não tá aqui ao vivo participando com a gente dessa live. Ele tá assistindo Patrulha Canina, velho. E entre participar da live e assistir Patrulha Canina, eu acho que é uma disputa injusta. Nada pessoal com vocês, mas é uma disputa injusta. Bom, meus amigos, essa semana não tivemos jogos do masculino, né? Data FIFA e tudo mais. O Neneca ainda não jogou, hein, Dudu? Vai jogar aí na terça-feira? Vai jogar Você terça-feira. garantiu que ele ia jogar, hein? Garantiu, vai jogar. Eu não, né? O Ancelotti já falou, tá garantido. Né? A gente vai descobrir amanhã, mas provavelmente vai ser o mesmo time que jogou contra a Coreia, mas a diferença vai ser o Neneca no gol. E bom, não teve jogos do masculino, mas teve jogo do feminino, né? As Brabas estão disputando a Libertadores. Onde é a Libertadores? Na Argentina, né? Na Argentina. Isso, Argentina. E como é que foi lá, Dudu, as Brabas na Argentina? O grupo do Corinthians não tava tão fácil, né? Mas o time do Corinthians, o feminino, as Brabas, impressionante. Jogaram na quinta-feira contra o Santa Fé. O Corinthians foi lá, ganhou de 1-0, gol da Gabi Zanotti. O que chamou a atenção um pouco no começo do jogo é que o time do Corinthians foi muito ao ataque. E acabamos ganhando a partida e nos colocando em primeiro lugar do grupo, passando para as quartas de final. E aí pegamos o Boca Júnior, que ficou o segundo colocado do grupo lá da Ferroviária. E o Boca, que até então não tinha tomado nenhum gol na Libertadores. Boca e Colo-Colo são os times que ainda não levaram gols, né? O Colo-Colo tá na semifinal, mas o Boca foi eliminado ontem. Para quem não tinha tomado, tomou 4 logo de cara. Um hat-trick da Zanotti, com 3 minutos já fez 1-0, aos 10 minutos já estava 2-0, aos 40 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. E a Johnson, que estava numa seca tremenda, mas acabou fazendo contra o Always Red, fez o quarto gol. Importante, o Corinthians não tomou conhecimento do Boca, já foram confrontos mais equilibrados, mas foi um domínio total do Corinthians. E estamos, mais uma vez, na semifinal, né, da Libertadores, agora contra a Ferroviária, já um adversário conhecido, jogamos diversas vezes, é um adversário forte, e o jogo ficou para quarta-feira, 8 horas da noite. E com isso o Brasil, com certeza, já tem mais um time na final da Libertadores Feminina, né? Esperamos que seja o Corinthians que busca mais título, mas como é aquele confronto que acontece toda hora, todo campeonato, né? Corinthians e Ferroviária se conhecem muito bem. Não vai ser tão fácil, mas enfim, das Brabas, impressionante a qualidade que elas têm, como elas são bem treinadas, têm uma capacidade técnica enorme, cada uma sabe o que tem que fazer. Então é só alegria, torcer para quarta-feira, deve ter transmissão do Sport TV, ainda não foi divulgado, mas também deve transmitir o Sport TV na quarta-feira, um horário mais em conta às 8 da noite, e torcer para as Brabas irem para mais uma final da Libertadores, que seria fantástico. Demais as Brabas. Você tá acompanhando os jogos, Icarão? Eu tô acompanhando mais as notícias, alguns jogos eu consigo acompanhar. E o que eu fico muito contente, assim, eu pelo menos, eu tenho essa, talvez os meus amigos aí, vocês queridos sabem, o quanto às vezes eu sou meio crica, né? Então, se eu me apego, por exemplo, ao Tite, né, na época do Tite no masculino, eu sou Tite na cabeça e quando ele foi pro Flamengo eu fiquei mal, eu fiquei desiludido. Então, só tô mencionando esse exemplo porque quando o Arthur Elias saiu, eu fiquei com uma dor, assim, né? Senti muito. Achei que as Brabas deram uma desestabilizada ali por algum momento. É engraçado que mesmo não estando estabilizadas, elas ganham o título, né? Até não estando estabilizadas, elas continuam boas. Mas eu acho que o Corinthians voltou a ter uma força, uma hegemonia, né? Acho que talvez teve uma fase ali meio em dúvida, né? Depois daquela fase do Arthur Elias.
mas acho que é indiscutível o que elas têm feito já nos jogos contra os recentes, né? Do Always Ready e ontem do Boca também. Acho que foi muito sintomático perceber que essa hegemonia ela não acabou, né? Demais as bravas. E o Gibson, tá vendo a Libertadores feminina, Gibson? Eu consegui ver os segundos tempos dessas duas partidas. Eu não consegui ver inteiro porque eu tava no rolê. Enfim, agora esperar a semifinal, mas tem tudo pra chegar mais uma finalzinha aí. Se vai vencer ou não, eu acho que são outros 500. Essa quarta contra o Boca Juniors, né? Mete 4-0, fala, tá fácil. Não, cara, bicho, a semifinal vai ser difícil, né? A final vai ser difícil. Vai ser osso duro, que nem foi osso duro, enfim, contra o time da Vila Sônia, que a gente jogou recentemente a final também. Então, assim, eu espero honestamente que elas vão pra cima e conquistem mais um título, mas eu acho que não tá tão simples ou tão a favor quanto foi em outras temporadas. Bom, tá aí as brabas, então, o jogo, confirmando, é quarta-feira, então, 8 da noite, deve ter a princípio... O Sport TV tem transmitido, Tem transmitido. A Libertadores e tal, deve ser transmitido, então, pelo Acredito Sport que TV. sim, a gente fica de olho, mas vai ser transmitido, né? O confronto brasileiro, que a gente falou, já tem um brasileiro na final, então eles vão transmitir, certeza. Quem puder acompanha, porque as brabas estão bem legal. Deixa eu fazer um comentário que o Fabrício comentou aqui, falou que a Cazé TV e o Meu Timão também estão transmitindo os jogos do futebol feminino, da Libertadores feminina. É uma informação importante aqui pra gente falar, tá aí. Obrigado, Fabrício, pelo seu comentário. Então, a Cazé TV e o Meu Timão também transmitindo pelo YouTube. Enfim, indo pro futebol masculino, né? Na semana passada, quando a gente fez o nosso podcast, tinha surgido a informação, inclusive durante a nossa live, né? Que o Vitinho estava com a lesão do menisco confirmada e tudo mais. Quando a gente começou a live não tinha essa informação, quando terminou a gente tinha essa informação, o Gibson que pescou ela aí nas redes para a gente falar no podcast anterior. Enfim, confirmada a lesão, ele passou por cirurgia no menisco direito na segunda-feira. O tempo de recuperação, Gibson, é de 6 a 12 semanas, aí dá uns 2, 3 meses. Tá difícil ele voltar esse ano, né? Já estamos em outubro. A menos que ele dê uma de Yuri Alberto, que é tipo o Wolverine, né? Se recupera rapidão, né? A menos que ele faça isso, eu duvido que se chegar vai ser muito no finalzinho da temporada, enfim, né? Vai ficar disponível ali para as últimas partidas do ano, mas vamos torcer pra ele encostar a mão no Yuri Alberto e roubar o fator de cura dele, né? E lembrando que o Corinthians tem um ano maior do que os outros times, porque está na fase final ali da Copa do Brasil. Enfim, o brasileiro vai terminar nos primeiros dias de dezembro e a Copa do Brasil ainda continua. E a gente espera que o Corinthians chegue até a final. Enfim, aí terminaria o ano só ali quase no Natal. Daria tempo de Vitinho voltar, mas talvez não na melhor forma. Ele que tá vindo do futebol árabe, né, Icarão? Tá gostando do Vitinho? É uma pena ele tá fora? Ou melhor sem ele? Cara, eu acho que é uma pena, na verdade, porque não deixa de ser uma opção de plantel mesmo, né? Não acho que ele tava pedindo passagem para ser titular. Mas eu acho que era uma peça muito importante, que estava conseguindo suprir bem. Acho que é importante a gente ter em mente que a gente está na fase final da Copa do Brasil. Mas o brasileiro, obviamente, vai ser uma maratona quando voltar de novo, né? Até talvez melhorar esse calendário aí no ano que vem. Ainda vai continuar sendo uma maratona, né? Desgaste. Tem pouquíssimo tempo aí. O DM do Corinthians estava lotado. Então, eu acho que contar com alguém como o Vitinho, acho que nos primeiros jogos que ele entrou ali ainda estava meio que se localizando e tal. Eu acho que depois evoluiu bem, né? Demonstrou a sua importância. Então, eu acho que qualquer lesão é impactante, ainda mais de um cara que estava conseguindo se adaptar ali, né, vindo do futebol da Arábia Saudita. Eu acho que é sentido, assim, a falta. Eu, por ele estar vindo das Arábias, já não contava tanto com ele para esse ano, né? Eu até acho que ele vinha fazendo boas partidas, enfim. Mas pro ano que vem eu achava que ele ia realmente... Enfim, no final da história, a contusão talvez atrase um pouco isso, mas a minha expectativa pelo futebol do Vitinho é mais no ano que vem, né? E Dudu, ele já fez 10 partidas com a camisa do Corinthians, 3 como titular. E tem contrato até o final do ano que vem, né? Até o final de 2026. Ele vem sendo a primeira opção do Dorival para substituição, né? Então é uma pena. Eu acho que ele tem que tentar se recuperar. É o que você falou, as notícias estão dando que ele dificilmente volta esse ano, mas vamos torcer, né? As notícias falaram muita coisa aí do Yuri Alberto, do Carrídio, e a gente precisa um pouquinho de sorte, né? Quem sabe ele consegue se recuperar aí, consegue fazer umas partidas finais do Brasileiro
e de repente poder contar com ele aí, assim como o Garro, né, de repente já inteiros para, aliás, não só com os dois, mas todo mundo inteiro para esses 2 jogos da semifinal contra o Cruzeiro, porque se for mantida a tabela como a gente falou, vai ser o jogo numa quarta e o segundo jogo já num domingo, né? Então precisa estar com todo mundo inteiro à disposição, e nesse aspecto o Vitinho vai fazer falta se ele não puder participar, porque como a gente falou, ele vem jogando aí, vem sendo a 12ª opção do Dorival para colocá-lo em campo. E no jogo do Mirassol, né, o jogo que ele se machucou, ele já tinha dado a primeira assistência dele, né, direta pro gol do Yuri Alberto, né? Se não me engano, foi o gol do Yuri Alberto. Em 2014, ele operou o tornozelo direito, ele jogava no CSKA da Rússia, lá ficou 54 dias parado. Em 2019, ele operou o joelho esquerdo, dessa vez está com o joelho direito machucado, né? Ele operou o joelho esquerdo, era uma lesão de menisco, mas parece que era uma lesão mais simples ali quando ele jogava pelos Urubus Cariocas, ficou fora 32 dias. O Data Irmandade aqui do Vitinho, a nota média dele está em 4,5. Enfim, ele está no meio das nossas médias ali, quando a gente olha a nota dos nossos jogadores, não estão muito altas esse ano, e ele está ali no meio, mas ele está na frente, por exemplo, do Martinez, do Bidu, do Maicon, do Yuri Alberto. Claro, eles tiveram um ano inteiro aí para ter nota mais baixa do que o Vitinho teve, né? Então tem que levar em conta isso também. Eu acho que ele vai fazer um pouco, vai fazer falta sim, né? Como o Dudu bem lembrou, ele era a primeira opção ali do Dorival para essa posição no meio, no ataque. E vinha encaixando, vinha achando o seu espaço. Agora vai ter que ficar no departamento médico, que começou a esvaziar, né? O DM deu uma esvaziada e, para mim, o mais importante, que saiu primeiro do DM, Dudu, foi o Garro. Voltou a treinar com bola. Existe a chance dele ter alguns minutos aí na quarta-feira contra o Santos. Vai roubar a posição do Bidon? Não tem. Acho que o Garro, se tiver condições mínimas, ele é titular absoluto. Acho que nem a gente fala, acho que não só no Corinthians, como qualquer time aqui do Brasil. Mas eu acho que é bom ter um certo cuidado. Eu sei que, até por vacilo nosso mesmo, né? A gente poderia estar um pouco melhor colocado no Brasileiro, um pouquinho mais tranquilo. Mas tem que pensar, acho que na recuperação do atleta. Aliás, não só dele, assim, né? O próprio Yuri e o Memphis, o nosso trio principal, eles não vêm desenvolvendo um ano de 25 como eles fizeram em 24. Então o Garro tem que tomar um pouco mais esse cuidado, porque é um jogador raro, pelo menos no elenco do Corinthians, porque afinal nós temos uma semifinal em disputa, é uma chance ainda de título, precisamos pontuar no Brasileiro, mas se for o caso, não colocaria ele em risco ainda. Se tiver condições, pode jogar um pouquinho, dar um ritmo para ele, mas o Garro é um jogador, você falou do Bidon, mas é impressionante também como o Garro e o Bidon são jogadores do Corinthians que adoram apanhar, né? Esse é meu receio em relação a ele colocar em alguns jogos, principalmente num clássico. Mas enfim, isso aí é problema do Dorival, mas se ele não puder jogar agora com o Santos, ele deve ganhar alguns minutos na próxima partida, o que é importante pra gente. Nós estamos sentindo muita falta do Garro e vai ajudar bastante o Corinthians, se não for nessa partida, nas próximas. Sem dúvida nenhuma, Dudu. E o nosso Data Irmandade aqui, trazendo a informação do Garro, né? O Garro tá jogando, teoricamente tá jogando o ano inteiro, né? A gente sabe que ele se machucou, teve problema ali no começo, enfim. Mas o Corinthians já fez 59 jogos esse ano e o Garro só participou de 26 de opção. Então, menos da metade dos jogos do Corinthians esse ano, a gente teve o Garro presente. Você vê, a gente tem jogadores desse nível, do Garro, do Memphis, do Yuri, que toda hora estão vindo e mexe pro departamento médico. Né? Ou seja, o Corinthians, na teoria, você fala, tem o trio. Quando nunca tem o trio em campo, né? É muito raro ter o trio em campo. E isso tem muito a ver com esse calendário merda da CBF, né? É o calendário merda e os campos merda onde se joga futebol também. O resultado é esse, cara. E não é só os times, os times brasileiros. Qualquer jogador que vem de fora fala sobre isso. O próprio Garro já falou sobre isso, né? E quando ele chegou aqui, ele sentiu muito o ritmo dos jogos, das partidas de um jogo em cima do outro. Ele sentiu demais isso, né? E mesmo quando ele tava jogando, jogou boa parte do tempo com o tornozelo dele ruim, né? Fazendo infiltração, enfim. Então mesmo quando joga não tá legal, não tá 100%. Né? Então tudo isso, assim, desvaloriza o produto futebol, que a CBF obviamente caga pra isso, né? Enfim, tinha que valorizar o produto. Se não valoriza o produto, todo mundo sofre.
Carão, além do Garro, né, quem saiu do departamento médico também foi o Carrijo, me surpreendeu, achei que o Carrijo ia ficar um tempo. O Charles, que me surpreendeu porque estava ainda no departamento médico, demorou para sair o Charles. E o André Ramalho também voltaram aos treinos, né? Ainda não está certo se eles vão estar em condições de disputar, enfim, parece que o Garro ainda está um pouco acima desses jogadores. Qual deles está fazendo mais falta, né? Além do Garro que a gente comentou aqui. Pra mim, sem sombra de dúvida, é o Carrillo. Eu gosto muito dele, já gostava no ano passado. Pra mim é um cara imprescindível assim no meio-campo do Corinthians. Ele dava outra dinâmica. Era nítido quando ele jogava mal, o time tinha outra cara. Eu não consigo enxergar, por exemplo, que o Carrillo tecnicamente é pior do que o meio-campo que a gente tem ali. Eu gosto muito do Bidon. O Maicon é um cara que eu tenho muita estima, principalmente por ter vindo do terrão e tudo mais. Eu não consigo enxergar que o Carrillo não tem chance nesse time, não, cara. Eu acho que ele faz muita falta, sim. Eu gostaria que ele voltasse, cara. Eu acho que o Carrillo tem se acertado com o Dorival, né? Quando o Dorival chegou, o Dorival não acertou com ele e o Carrillo ficou sentido que os Ramons foram embora. E já nesse momento que ele sofre a contusão, ele estava recebendo mais minutos e estava jogando um pouco melhor, sim. Agora é um jogador importante do Corinthians esse ano. E já tem gente falando que ele pode ir parar lá no time do DVD, reviver sua parceria com os Ramons, né? Enfim, Dudu, vamos falar dos jogadores do Corinthians que estavam jogando pelas seleções. Como foram os corintianos nas suas seleções? A gente sabe que o Neneca não jogou ainda, né? Apesar de você ter garantido que ele ia jogar. Então, enfim, vou te cobrar isso, hein, Dudu? Pode cobrar. Na verdade, nós vamos falar do Memphis, né? Porque o Romero também não jogou. Romero, é o que você falou ali. O Brasil e Paraguai estão enfrentando os mesmos adversários, né? O Brasil jogou com a Coreia, o Paraguai jogou com o Japão e agora inverte. Então o Romero foi lá a passeio, porque na primeira partida foi 2-2, ele não entrou em campo. Aliás, belo passeio, hein, Romero? Pelo Japão, pô, demais. E então nós vamos falar do Memphis, né? O Memphis que teve um probleminha aí que ele relatou no passaporte, ele chegou um pouco depois, ele acabou não iniciando a partida contra a Malta, válida pelas eliminatórias, né? Lá os europeus ainda estão jogando a classificação. Também, nada complicado, ele entrou aos 60 minutos de jogo contra a Malta, já estava 3-0 para a Holanda, ele acabou fazendo o golzinho dele aos 92, 93, mas foi um jogo mais tranquilo, né? Malta não é um adversário, o próprio técnico colocou muitos reservas, porque hoje teria um jogo em tese um pouco mais difícil, que foi contra a Finlândia. Para vocês entenderem rapidamente, né? Passa o primeiro colocado de cada grupo está classificado para a Copa do Mundo e o segundo vai para uma repescagem. E a Holanda está brigando diretamente com a Polônia, porque o primeiro jogo na Holanda eles empataram. Holanda e Polônia ganharam hoje e o último jogo, que é 14 de novembro, os dois se enfrentam na Polônia. Então corre o risco aí de acontecer. O Memphis até estava pendurado, não tomou o terceiro amarelo, mas hoje iniciou a partida. A Holanda não tomou conhecimento da Finlândia, foi 4-0 também, mas fez 2-0 logo de cara. O Memphis fez as duas assistências e o terceiro gol foi dele, de pênalti, sem cavadinha, né? Fez o terceiro gol. Aí aos 60 minutos do segundo tempo ele saiu, então foi só o Memphis. Neneca, na minha opinião, joga, né? O Ancelotti falou joga terça-feira agora. O Romero eu acho que não vai jogar também, vai fazer mais um passeio ali, mas enfim. Aí a gente fala depois na próxima partida aí, talvez da estreia do Neneca na seleção, que vai ser importante, né? Importante para ele e para o Corinthians. Quanto tempo que tem um Corinthians não tem um jogador que estreia pela seleção, que joga pela seleção? Então vai ser bacana. Então basicamente foi só o Memphis, viu, Gui? Eu espero que o Neneca faça uma grande partida e a gente tenha um novo titular na seleção brasileira, porque eu já tô de saco cheio daquele cara lá. Já foi titular aí em outras Copas e tal, não deu o resultado esperado, não foi culpa dele, óbvio, não foi culpa dele, enfim. Eu acho que ele não falhou, mas ele também não fez aquelas defesas espetaculares para salvar o time, que às vezes o goleiro precisa fazer, né? E a gente nesses últimos anos sabe muito bem disso e sabe que o Neneca é capaz de entregar isso. Então, espero que ele faça uma grande partida aí nessa terça-feira contra o Japão, terça-feira, 7h30 da manhã, né? Isso significa, Dudu,
Que vocês querem falar do Neneca, Ícaro, Gibson, antes de eu passar pro nosso titular na quarta-feira? Acho que é chover no molhado, vamos lá. Vamos. O Hugo para mim se tornou nova referência de ídolo. Acho que a única coisa que eu queria falar, não sei quem acompanhou a entrevista dele na Placar aí, enfim, deu bastante repercussão, né, do Hugo. Acho que é legal, uma entrevista bem bacana, bem sincera, quem estiver acompanhando aí. Foi uma entrevista bem bacana dele. E enfim, é bom que você lembrou disso, porque eu também é legal falar, né, que o Neneca é o jogador que gosta de jogar bola, gosta de se colocar em pressão, saiu dos Urubus porque queria jogar bola, preferiu sair para jogar com um time menor em Portugal, né? E agora depois de um ano, sei lá, 2 anos dessa opção dele, pode estrear aí na seleção brasileira, num novo caminho aí, jogando no Corinthians e tudo mais. Ele saiu para jogar bola. Tem jogador que sai para ser reserva em outros times, né? Então, fica aí o meu amor eterno ao Neneca, que gosta de jogar bola. E tá colhendo, mas, né? Enfim, tá colhendo. Tá colhendo, fez por onde, exatamente. Tá colhendo o resultado. Fez por onde. E com o Neneca jogando 7h30 da manhã aqui no Brasil contra o Japão, não vai chegar aqui para jogar quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Santos, fora de São Paulo. Mas teremos um novo titular aí, Dudu, nessa partida de quarta-feira, que é o Felipe Longo, né, da nossa base. Exatamente. O Neneca, mesmo que chegue a tempo, ele não pode jogar, né? Ele tomou o 3º amarelo, então ele não pode jogar. Nas outras vezes que ele foi convocado, a Donelli é que acabou sendo o goleiro titular nesses treinamentos enquanto o Neneca estava na seleção. Agora, tudo indica que seja o Felipe Longo. É importante, é um garoto da base. Fiz um levantamento aqui, ele tem 7 jogos esse ano, 1 jogo de preparação de seleção, né? Então é minutagem, e ele fez o Sul-Americano 6 partidas. Inclusive, são os 2 títulos que ele tem, né? Esse Sul-Americano Sub-20 e a Copinha do ano passado, onde ele foi titular na Copinha toda e foi um grande goleiro. Ele que tem aí o seu 1,89, ele tá no Corinthians desde cedo, né? Desde o Sub-11 ele tá no Corinthians, mas ele foi ter a primeira partida só no Sub-17, que aí ele jogou um pouco mais, no Sub-20, aí que ele foi começar a ter os destaques. E o que chama atenção também, como acredito, você falou também, acredito que seja ele, dá uma oportunidade, ele vai ser o goleiro de número 114 que vai atuar pelo Corinthians. Sendo que o primeiro goleiro que jogou no Corinthians lá em 1910 também era o Felipe Averna Valente. Então, o primeiro goleiro que jogou o Felipe, e na partida de quarta-feira, Felipe Longo deve ser o titular, fazendo, que nem eu falei, o seu goleiro de número 114, atuar com a camisa do Coringão. Mas é uma daquelas situações raras, que a gente sabe muito, que a gente já falou aqui, se puxar historicamente lá pelo Ronaldo, enfim, até com o Cássio. O Hugo, o Neneca, também é um goleiro fominha, então dificilmente o Felipe Longo vai ter algumas oportunidades assim. Ele está preparado, eu acho que é isso que tem que ser passado. Se a comissão técnica tem a confiança nele, o elenco tem a confiança nele, ele está mais do que preparado para assumir a responsabilidade nesse jogo aí. E vamos torcer bastante por ele aí, porque é um jogador de potencial, vejo bastante potencial nele desde a base. Quem sabe aí o Corinthians fica bem servido. Talvez o exemplo não seja o melhor, mas como a gente tinha Cássio e Walter, que quando um saía a gente estava garantido. Espero que o Felipe passe essa tranquilidade aí para nós, porque ele é um bom garoto e vai dar muito certo com a nossa camisa. Boa, Dudu. Enfim, a gente tem sentido, né, esses minutos iniciais para o goleiro, aparições e tal, são muito importantes, né? E o Felipe Longo tem 20 anos de opção, contrato até 2029. Olha, eu tô torcendo pra esse moleque fazer uma puta partida, cara, porque assim, toda vez que você fala alguém do elenco, você vê, aliás, alguém do elenco falando dele, fala com muito carinho, cara, assim, né? Muito carinho, muita admiração por ele. E eu acho que ele tem tudo pra chegar lá e fazer uma baita partida. O Santos vai apresentar num momento pior que a gente. Então, assim, eu acho que a pressão tá mais pro lado deles nessa partida do que pro nosso e, portanto, enfim, em cima do Felipe, né? Dito isso, a gente precisa ganhar pontos, né? Enfim, então, assim, espero que o Felipe ajude a gente a fechar o gol ali em cima da peixada pra garantir mais 3 pontinhos. E você, Carão, acompanhou a Copa São Paulo do ano passado? Gosta do garoto? Cara, acompanhei, gosto, concordo com isso que o Gibson falou, é importante, né, esse apoio do elenco. O Corinthians, historicamente, ele já teve, vou chamar aqui de problemas, né, históricos, né, historicamente falando, por conta dessa questão da reserva, porque às vezes o goleiro era tão bom que a gente
ficava preocupado do cara sair, de perder o cara, né? O Walter era um exemplo. Nos anos 90 ali, eu gostava muito do Maurício. O Maurício teve uma época que ele foi titular também, né? Mas é isso, às vezes o cara é tão bom, só que você não consegue botar o cara para jogar, porque o titular é indiscutível também. E dentro do clube, né? O Felipe já vem de uma história dentro do clube também. Então, pô, por que não dar uma chance para esse cara, sabe? E a longo prazo, né? Não só fazer um jogo apenas, né? Acho que o Corinthians precisa pensar mais a longo prazo e evitar queimar os jogadores. Vamos entrar no brasileiro. Nessa partida contra o Santos, na quarta-feira, 9h30 da noite, fora de casa, não teremos o Bidu também, né? O titular deve ser o Angileri. E no Campeonato Brasileiro estamos em 12º lugar, 33 pontos em 27 partidas, um aproveitamento de 40%, o que coloca a gente, na verdade, na 15ª posição. É um pouco preocupante, mas pela pontuação ainda estamos a 8 pontos do Z4, né? O jogo dessa quarta-feira é transmitido fora de casa, né? Transmitido pela Globo Premier e GETV. Gibson, no primeiro turno ganhamos deles aqui na Neoquímica Arena. 1-0, o gol do Yuri Alberto. Ele marcou aquele gol que a bola quase não cruza a linha ali. Ele cabeceou e o goleiro tira um pouco depois que ela passou pela linha. O VAR que validou o gol. Eu acho que essa partida a gente vai levar. Acho que a gente tá no momento melhor e me parece com mais fome de jogo. Né? A gente viu nas últimas partidas, a gente tem tido muito azar, enfim, e aquelas coisas do VAR, aquelas polêmicas todas. Mas eu acho que esse jogo aí, o time vai entrar para trazer os 3 pontinhos. E, Carão, o Santos jogou a Série B em 2024, né? Então a gente não jogou contra eles no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, né? Em 2023 nós ganhamos deles lá, 2-0. Yuri marcou, e o outro gol vocês não vão lembrar, mas foi o Juan que marcou de falta. O Juan Oliveira. Nossa, marcou não de falta, né? Não lembrava. Em 2022 ganhamos deles lá, o Roger Guedes marcou no final do jogo. Em 2021 foi um empate em 0-0. A nossa última derrota para eles fora de casa, enfim, na Vila, né? Foi em 2020. Eu aposto em vitória. Eu acho, analisando o adversário, né? Hoje a principal virtude do Santos, na minha visão, tá no banco. Eu gosto muito do Vojvoda. Eu acho que ele é um cara muito bom. Eu já, por exemplo, o quis no Corinthians. Ao mesmo tempo, eu não acho que ele consegue também fazer milagre. Então, eu acho que isso que o Gibson falou não é só uma questão de momento, né? Eu concordo com o Gibson. Acho que a gente tá com a faca e o queijo na mão para poder ganhar de novo lá, né? Acho que o Yuri contra o Santos também, por ser ex-clube, vai com a faca nos dentes, né? Acho que tem isso também que é vantagem. Acho que o Yuri ainda tá querendo se redimir um pouco, né, do que aconteceu, né, recentemente. Eu acho que é uma vitória importantíssima pra gente poder, mais do que o Z4, acho que o Corinthians, óbvio, vou até bater na madeira aqui, mas o Corinthians não corre o risco de cair, na minha opinião. Mas mais do que se distanciar do Z4, é conseguir ganhar força, ganhar um pouco mais de estofo, parar esse perde, ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. É um ciclo vicioso que o Corinthians tem, que isso incomoda qualquer desenvolvimento, né, do elenco como um todo, assim, né? Eu acho que uma vitória fora de casa contra o Santos, por mais que esteja no momento que tá, é um clássico, né? Tem toda a questão da rivalidade. Eu não sei se o menino Ney joga ou não, nem sei como é que tá lá, acho que não, né? Mas seria uma delícia ganhar em cima dele também, mas enfim. Na dúvida, fala que não, que você vai provavelmente que eu vou acertar. Né? Mas enfim, por tudo isso, eu acho que seria importantíssimo pro Corinthians vir com uma vitória de lá, e eu acho que é bem possível, eu acho que não é uma coisa difícil, não. Dudu, o time da Vila lá tem 26 jogos e só 25 gols marcados nesse campeonato. E tem 38 gols sofridos. Será que os nossos atacantes, Yuri, Guinegão, Memphis e talvez o Garro, quem vai guardar o nosso gol lá? Olha, se fosse pela lei do... Assim não importa, importa a gente ganhar, mas pela lei do ex seria legal o Yuri, mas se pudesse escolher, eu gostaria que fosse o seu xará aí, né? Dar mais oportunidade, deixar ele comer mais bife acebolado aí, que o Guinegão tá em ótima fase. Eles estão numa fase pior e eles estão mais pressionados do que a gente. E é algo raro que nós vamos falar aqui. O Corinthians ultimamente tem jogado melhor fora de casa do que em casa.
eu acredito na vitória também, para jogar mais pressão para eles. O Corinthians está mais alinhado, temos o desfalque. Hoje são 2 desfalques importantíssimos, né? O Neneca e o Bidu. Eu acho que se o Dorival não inventar a moda do Angileri como terceiro zagueiro e deixar o 4-4-2, deixar mais o meio campo lá redondo, eu acho que vai favorecer bastante o Yuri e o Guinegão. Enfim, acho que o Memphis deve entrar no segundo tempo, não acredito que ele comece jogando. Se o Galo entrar também vai ser no segundo tempo. Então acredito que seja muito importante para a gente ganhar, porque além do que o Santos, se eu não me engano aqui, é o segundo pior mandante. Ele só ganha do Sport, que nós conseguimos perder do Sport. Mas assim, o Corinthians tem essas proezas, mas tem que ganhar. É o que eu falei antes, o Corinthians perdeu alguns pontos bobos e tem que correr atrás desses pontos agora mais complicados. E contra o Santos tem que aproveitar esse mau momento deles, ir para cima e conquistar a vitória. E achei legal, você estava falando, eu lembrei, né? É bom também que o Santos não está no Z4, porque o Corinthians contra times do Z4 sofre. Então é bom que ele está ali na boca, mas está fora. Então dá uma certa esperança para a gente ir melhor. Porque se estivesse no Z4, enfim, aí... Bom, depois do jogo contra o Peixe na Vila, sabadão a gente enfrenta o Atlético Mineiro, é outro bicho, né? O Galo aí, às 6h30 da tarde na Neoquímica Arena, transmissão da Amazon Prime. E, Carão, no primeiro turno foi 0-0. Jogo fora de casa, né? No ano passado, na Neoquímica Arena, também foi 0-0. E esse jogo, como é que vai ser? Eu tenho a tendência a te falar, pelo nosso histórico recente, que vai ser aquele jogo chato, mas chato, que o Corinthians vai sofrer para não tomar um gol, aquele jogo feio. Mas o meu lado corintiano tá acreditando que a gente vai ganhar do Santos e aí vai ganhar do Atlético com autoridade dentro de casa para afundar o Galo e conseguir dar esse salto na tabela aí. Porque é um jogo, sábado, 6h30, arena lotada, provavelmente o Garro aí voltando um pouco mais encorpado, aí com mais minutos tendo jogado na quarta, Memphis também. Quem sabe não é um primeiro jogo aí pra gente poder ver o trio de novo, né? Garro, Memphis e Yuri de volta. Pode ser, né? Porque a gente não falou, né? Mas o Memphis na convocação anterior, né? Ele voltou e fez o jogo logo em seguida. Ele jogou domingo pela seleção e fez o jogo logo em seguida do Corinthians. E aí se machucou, né? Foi o jogo que ele se machucou e ficou esse tempo todo parado. Então acho difícil ele fazer... Enfim, talvez jogue alguns meses, mas é difícil ser titular, né? Na quarta-feira. No sábado é muito mais provável, Dudu. E a nossa última vitória na Neoquímica Arena contra o Atlético Mineiro foi em 2019. Já faz um tempo, hein, que a gente não ganha deles na Neoquímica Arena. 1-0, gol do Gustavo. Passe de quem? De quem? Do Vital. Meu Deus. Gustavo e Vital, vai vendo, olha o... Olha a lâmpada. E a curiosidade, o jogo foi em setembro, né? O Gustavo marcou e acabou com... Ele estava desde maio sem marcar lá, desde maio de 2009 sem marcar e acabou com a seca dele contra o Atlético Mineiro. Enfim, eu espero que a gente consiga outra vitória lá, né, Dudu? Com certeza, né? Eu sabia que fazia um tempinho que a gente não ganhava, porque o Atlético Mineiro ultimamente tem vencido na Neoquímica Arena, ele nunca tinha vencido e acho que os outros anos ele ganhou, só ano passado foi 0-0. Mas é um jogo bom, dependendo do que acontecer na quarta-feira, porque o Atlético tem assim como nós estamos na semifinal da Copa do Brasil, o Atlético está na semifinal da Sul-Americana e eles jogam terça-feira contra o Del Valle. Pode ser que venha alguma coisa aí, dar uma poupada, dar uma segurada, porque eles jogaram essa quarta-feira, né? Eles estavam com um jogo a menos, eles jogaram na quarta-feira. Alguns jogadores, até o próprio Hulk, foi um pouco poupado. Mas o Corinthians precisa ganhar, precisa quebrar essa seca aí desde 2019, ganhar, que nem o Ícaro falou, torcer aí para ter os 3 em campo, né? O Yuri, o Memphis e o Garro. Depois a gente tem alguns jogos mais complicados pela frente, então seria importante pontuar agora, principalmente em casa, né? E Gibson, o Atlético faz uma campanha parecida com a nossa, né? 32 pontos, ele está com aproveitamento melhor, 41% de aproveitamento. É bem parecida a campanha, estão com um jogo a menos, né? Esse jogo, o Santos, apesar de estar um pouquinho mais abaixo na tabela, para mim essa semana esses 2 jogos são jogos de 6 pontos, né? São aqueles 2 jogos que se você consegue ganhar, você vai dar um belo saltinho na tabela. E se não consegue, fica empatando, vai ficar ali naquele miolinho ali esquisito, ruim, enfim.
é hora de engatar uma sequenciazinha de vitórias. A gente tá tropeçando toda vez para engatar essa sequência. É hora de engatar essa semana e aproveitar, enfim, no sabadão, esse segundo jogo com o Atlético Mineiro para isso. Agora um pouco da notícia fora do campo, né? O Corinthians de Gibson informou a Esportes da Sorte que busca um novo patrocínio. Está buscando alguém para pagar 200 milhões por ano, pelo menos, né? Pode ser até mais. A Esportes da Sorte tem um acordo atual vigente com o Corinthians, né? De 309 milhões, mais em 3 anos, o que vai dar 100 milhões ali por ano. Então, está procurando dobrar o valor do patrocínio master da camisa. A princípio, a Esportes da Sorte já falou, boa sorte, não vamos equiparar esse valor, né? Lembrando, e tem essa história da janela, né, de oportunidade que o Corinthians tem para mudar o patrocínio, que é no mês de outubro que tem uma multa mais baixa. Eu nunca entendi isso, mas todo mundo que vem com a informação fala que tem essa janela aí no mês de outubro. Então, vamos ver se a gente termina outubro com outro patrocínio e mais dinheiro no bolso, Gibson. Olha, eu acho que assim, tem que oferecer para a atual patrocinadora, como fizeram. Mas, cara, 200 paus por ano é um valor bem alto, cara. Né? Eu tenho minhas dúvidas que vão conseguir um patrocinador nesse valor. Eu não sei se é ganância ou se é desespero, porque as contas do clube estão fodidas. Então tá precisando entrar mais dinheiro de qualquer maneira. A visibilidade sempre tem, é claro. A gente sabe que todos os investidores que apostaram no clube se deram bem de divulgar suas marcas, mas 200 paus é muito dinheiro. Eu acho que tem um lado, Dudu, que é a bolha da Bet no Brasil, né? Que tá crescendo, ninguém sabe o limite dessa trolha toda que tá surgindo, esse monstro que tá aparecendo. O limite e a data de validade, né? Exatamente, é uma bolha, isso aí vai explodir. Em algum momento vai ter que vir uma regulação muito mais forte do que o Brasil tá fazendo e começar a impedir esses patrocínios, essa propaganda e tudo mais. Não chegamos nisso ainda e essa bolha tá só crescendo. Eu acho que o Corinthians está querendo ir atrás disso, né? Se ficar parado nesses 100 milhões com a Esporte da Sorte, pode perder essa bolha e acabar deixando dinheiro na mesa. Tá apostando aí, fazendo sua aposta, aproveitando essa janela aí, que sei lá por que existe uma janela aí de diminuição de multa do contrato. Eu acho que o Corinthians precisa só ficar esperto, porque outros problemas assim, que o Corinthians teve, precisa tomar um certo cuidado. A gente não sabe direito de onde vem esse dinheiro, várias coisas aconteceram, o Corinthians está sendo ligado a alguns problemas, então precisaria ficar muito atento, ficar muito bem protegido, né, juridicamente, para não criar mais problemas. É uma situação complicada. A gente gostaria aqui que poucos times estivessem nessa relação de bet, mas o campeonato todo, os times são patrocinados por bet. Mas espero que o Corinthians procure, ou que tenha alguma empresa não desse ramo, fugindo um pouco dessa bolha que você falou, mas que a gente possa se respaldar melhor, conseguir o patrocínio que merece, seja pago em dia, tudo direitinho, que a gente não se envolva em outros problemas aí, quebra de contrato, essas coisas que é muito mal explicado, pelo menos pra gente aqui, que tá vendo de fora, pros torcedores. Cara, faz muito tempo, né, que eu não venho aqui, então eu tava até lembrando aqui que faz tanto tempo que eu nem cheguei a comentar sobre essas questões de bets e tal. Eu sou completamente contrário, enfim, lamento muito que a gente também esteja nesse nicho, né, do patrocínio, que é inevitável, né? Muito difícil imaginar que uma outra marca que não bet consiga competir de igual para igual. O que eu discordo do Dudu e do Gibson, eu acho sim que é muito dinheiro, os 200 milhões, mas o que eu discordo é que eu não acho improvável não, cara. Por mais que o Corinthians esteja nessa fase, cara, eu acho que tem louco pra tudo. Investir 200 milhões pra esses caras de bet, puta, isso aí pros caras talvez seja troco de banana, sabe? E também escutei não, o próprio Osmar Stabile falou, né, da questão dos naming rights, que também tá querendo renegociar os naming rights e tal. Então eu não vou me surpreender não se vier um casado aí, naming rights, camisa. Não acho que vai vir um tipo Batavo de novo ou Calunga. Acho que essas marcas tradicionais, né, que são fora do universo de bets, infelizmente não conseguem competir. Mas para esse universo, eu não acho improvável não, cara. Não, até porque essa inflação desses valores é causada pelas bets, né? Se não fossem essas bets, não estaria sendo ventilado esses valores em patrocínio de camisa. Eu acho difícil ser uma empresa de outro ramo.
E como eu falei, a bolha está só crescendo, uma hora vai explodir. Essa administração está indo atrás do dinheiro que está na mesa ali para ser pego enfim, procurando alguém para oferecer, né? Vamos ver se acha alguém. Nós temos que lembrar, né, Gui, que agora, quarta-feira, dia 15, além do jogo das Brabas, começa o nosso especial dos jogos que nós não gostaríamos de lembrar, mas nós fizemos os jogos horríveis aí para o mês de outubro, em comemoração ao Halloween. Então escolhemos aí 16 jogos que a gente gostaria de esquecer, mas a gente, que nem falou o Gibson, tá aqui para lembrar. Uma brincadeira aí que tá bem legal, tá bem divertido. Já vimos algumas aqui que foram feitos aí brilhantemente pela edição aí do Guilherme. Não é o Guinegão, é o Guilherme mesmo só, mas isso a gente espera que vocês gostem. Acho que aqui é dia 15 mesmo que vai começar, né, Gui? Meia-noite? É, na noite do dia 15 pro dia 16. Então. Sempre meia-noite que os vídeos... Ali perto da meia-noite que os vídeos vão pro ar. Em todas as nossas redes. A série chama Relembrando 16 jogos que gostaríamos de esquecer. E tá aí bem lembrado. Eu narrei com um tom mais dramático. Fiz um Relembrando. Tive todo um contexto de terror ali. O Gibson já foi pro lado do Silvio Santos, né, Gibson? Eu sei que o Gibson imita lindamente o Silvio Santos. Imita ele aí. Ô, arroi. É isso, fica ligado aí nas nossas redes essa semana pros vídeos comemorando aí o mês das bruxas, o Halloween, da Irmandade Corintiana. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 459. E já que o Ícaro tá aqui, Gibson, vou pedir sua licença e pedir pro Ícaro lembrar as nossas redes sociais. Explora ele. Pior coisa que você fez, cara. Eu não faço a menor ideia. Eu vou errar tudo. Porque eu sei que a gente tá no Instagram, YouTube, no Twitter, vamos lá, no SoundCloud, no Deezer, no Spotify. Como é que é o nome da... É Blue Sky, é isso? Sky Blue, sei lá. Eu já me atrapalhei todo aqui. Facebook a gente tá ainda, não mais. Facebook, tá devagar lá. Tá devagar, mas né? tá. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, importante lembrar, só no Twitter, que é Irmandade Timão. Eu esqueci algum? Acho que Blue esqueci, Sky também, Irmandade Timão. Blue Sky também. iTunes. Eu tô enferrujado, eu tô na minha vida de pai. Minha vida é só Patrulha Canina agora. Esqueceu Pergunta os personagens da Patrulha Canina, eles sabem todos. Se perguntar, vou saber tudo, velho. Patrulha Canina, Spider, Homem-Aranha e seus amigos. Isso aí eu vou gabaritar, pode perguntar. É isso, Dudu. E na semana que vem estaremos de volta. Opa, domingão, 7 horas da noite também, né? É bom sempre deixar ativado o sininho aí, que a gente nunca sabe os horários que vai entrar, mas domingo que vem, garantido, 7 horas da noite, para falar, né, se der tudo certo dos jogos já das Brabas, na semifinal e na final da Libertadores, e também dessas duas partidas do Coringão, a estreia do Felipe Longo, enfim, o jogo do Neneca na seleção, vai ser bem bacana. Domingão, 7 horas da noite, a gente conta com vocês. E Gibson, na quarta-feira, lá na Baixada Santista, quem que vai marcar pro Coringão? Eu acho que tá na hora do Memphis voltar a marcar. Eu gostaria que ele voltasse a marcar. Não sei se vai ser ele, mas eu gostaria que. É isso então, meus amigos. Muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos todos na semana que vem. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!